Olá, vamos dar início ao nosso estudo de hoje. Vamos iniciar, como sempre, com a nossa prece. Querido amigo, amado Senhor Jesus, mais uma vez em pensamentos nos reunimos em Teu nome. Abençoa, querido Senhor, os nossos propósitos de aprendizado. Que o Teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Que assim seja. Olá, amigos, juntos mais uma vez aqui para darmos prosseguimento ao nosso estudo. Nós que somos o GEOB, o Grupo de Estudos das Obras Básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. A nossa casa que tem os seus trabalhos doutrinários ou as reuniões públicas sempre acontecendo às segundas-feiras, das 19h30 às 20h30, e o nosso grupo de estudos que acontece nesse formato aqui na quarta-feira no canal e também de forma presencial na nossa casa, das 19 às 20 horas. Então, sejam muito bem-vindos. Quem estiver passando por perto, tanto na segunda quanto na quarta-feira, se quiser conhecer a casa, serão muito bem-vindos. Então, vamos lá? Vamos estudar? Aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Sandra Naira. Nós estamos estudando o livro dos Espíritos. Nós estamos no livro 2º, ou parte 2ª, que trata do mundo espírita, ou dos espíritos, e estamos no capítulo 8º, que fala da emancipação da alma. Na semana anterior, nós ficamos na pergunta 418 do item Visitas espíritas entre pessoas vivas, ou seja, os nossos encontros enquanto estamos no momento do descanso do corpo físico, enquanto estamos dormindo, e em desdobramento, utilizando o nosso corpo perispiritual, nos encontramos, nós que estamos encarnados na dimensão espiritual, que foi da pergunta número 413 até a pergunta número 418. E hoje nós vamos iniciar um item novo. Kardec sistematizou assim o estudo. Ele dividiu em partes o livro dos Espíritos, cada parte tem capítulos e cada capítulo dividido em itens, é uma subdivisão dentro dos capítulos. E hoje nós vamos iniciar o item Transmissão Oculta do Pensamento, do capítulo 8º, Emancipação da Alma, em que Kardec começa perguntando aos espíritos: qual a razão porque uma mesma ideia, uma descoberta, por exemplo, ocorre simultaneamente para várias e diferentes pessoas? Como é que acontece isso? Uma ideia que uma pessoa tem e, no mesmo momento, outra pessoa tem a mesma ideia. Simultaneamente, na mesma hora, as duas pessoas têm essa mesma ideia. E deixa eu abrir aqui, que eu trouxe até como exemplo para a gente ver aqui, para eu não falar os nomes errados. Deixa eu ver aqui para vocês. Peraí. Para não pegar o nome errado. Acontece isso muito com algumas descobertas. Por exemplo, Elisha Gray, eu não sei se a pronúncia está correta, e Graham Bell. Os dois, simultaneamente, registraram a patente com horas de diferença da descoberta do telefone. Só que quem ficou famoso e conhecido foi Graham Bell, e a gente não vê muito falar de Elisha Gray. Mas eles tiveram a mesma ideia e registraram a patente em locais diferentes, com horas de diferença. Ou seja, eles tiveram a mesma
ideia. Então, é isso que Kardec está perguntando. O que acontece quando essa mesma ideia ou uma descoberta ocorre simultaneamente para várias e diferentes pessoas? O que é isso? Isso tem alguma explicação? Resposta dos espíritos. Já dissemos que durante o sono, os espíritos comunicam-se mutuamente. A gente viu isso no item anterior, né? Visitas entre espíritos, entre pessoas vivas, encontros. Então, os espíritos já iniciam a resposta da pergunta 419, dizendo, já dissemos que os espíritos encontram-se e se comunicam durante o sono. Pois bem, quando o corpo desperta, o espírito se recorda do que aprendeu e o homem acredita ter inventado. Assim, muitos podem descobrir simultaneamente a mesma coisa. Quando dizem que uma ideia está no ar, é uma figura muito mais exata do que se acredita. Cada um contribui para propagá-la sem dar-se conta. Então, às vezes, quando nós estamos no momento do sono, na dimensão espiritual, nós temos contato com essas ideias e quando acordamos, nós nos lembramos dessa ideia. Como as outras pessoas também tiveram no mesmo lugar ou tiveram contato lá também com a mesma ideia, aqueles que acordam com a lembrança vão ter as ideias simultaneamente, a mesma ideia e às vezes vão fazer a mesma descoberta e achando, que eu descobri uma grande coisa, quando na verdade, e com isso a gente não quer dizer que todas as descobertas são frutos dos nossos encontros na dimensão espiritual, que nada é descoberto pelos encarnados, não é isso. Mas acontece muito que o que a gente tem ideia, o que a gente consegue resolver, é justamente nesse momento desse encontro, quando nós estamos, o corpo físico dormindo e o espírito está nesse estado de emancipação da alma. E Kardec faz um comentário nessa pergunta, nessa resposta, que ele diz, nosso espírito revela assim frequentemente a outros espíritos e à nossa revelia aquilo que constitui o objeto de nossas preocupações durante a vigília. Ou seja, aquilo que a gente está preocupado em resolver aqui, quando está em estado de vigília e não consegue, quando a gente vai para a dimensão espiritual no momento do sono, nós levamos essas preocupações e lá, quando conseguimos resolver, nós estamos revelando para outras pessoas ou para outros espíritos aquilo que nos preocupa, que está nos angustiando, como dizer assim, nos tirando o sono, nos tira de tal forma. E quando a gente chega na dimensão espiritual, a gente continua com a preocupação do estado de vigília. Então, essa foi a pergunta 419. Lembrem-se, eu sempre falo aqui, a tradução que eu leio aqui é de Sandra Kepler, com a introdução de Hermínio de Miranda, e de casa vocês acompanham com a tradução do Livro dos Espíritos que vocês tiverem, ok? Então, vamos lá. Pergunta número 420. Os espíritos podem comunicar-se estando o corpo completamente desperto? Como assim? Como assim, Sandra? O que é que Kardec está perguntando? Eu aqui, personagem Sandra Naira acordada, posso me comunicar com outro espírito também encarnado e que não está aqui nesse momento? Nós podemos estabelecer essa comunicação estando em estado de vigília, desperto, sem estar dormindo e nos encontrarmos na dimensão espiritual? É possível fazer isso estando completamente desperto? Resposta dos espíritos. O espírito não está encerrado no corpo como numa caixa. Irradia ao seu redor. Eis porque pode comunicar-se com outros espíritos mesmo no estado de vigília, embora isso ocorra com maior dificuldade. Então, a gente irradia a nossa aura, o nosso corpo perispiritual, e isso pode fazer com que nós alcancemos outro lugar onde aquele com quem a gente deseja se comunicar esteja, essa pessoa perceba a nossa presença, que está lá irradiado. Não é que o nosso corpo físico se desdobra, não, há uma irradiação, uma expansão perispiritual. E esse outro espírito, essa outra pessoa que está em outro lugar, consegue perceber e entender e a gente até conversar.
Mas como os espíritos disse, isso não é uma coisa fácil de ser feita, gente. Para isso, o espírito tem que ter determinadas condições, né? Já ter alcançado algumas condições, alguns avanços, alguma consciência mais ampliada para ter essa facilidade de fazer essa expansão de sua aura, de seu perispírito, para poder ser visto e dialogar e se comunicar com outro espírito sem estar dormindo. Ou também no estado de quando a gente está em determinados trabalhos em que você está ali a um rebaixamento da consciência, mas você não está em sono, você está ali, sabe que está acordado e você se desloca porque há essa expansão e vai em outros locais se comunicar com outras pessoas. Porque quando os espíritos comunicar-se com outros espíritos, os espíritos estão dizendo comunicar-se com outras pessoas, estejam elas na dimensão material, ou seja, encarnadas como nós agora, ou desencarnadas como aqueles que estão no momento na dimensão espiritual. Então, essa foi a pergunta número 420. E esse item, transmissão oculta dos pensamentos, ele é um item pequeno, ele só tem 3 perguntas. E vamos à última pergunta desse item, transmissão oculta dos pensamentos. Pergunta número 421. Por que 2 pessoas despertas têm simultaneamente o mesmo pensamento? Não já perguntou isso? Não. Na pergunta 419, como a gente tem uma ideia, uma descoberta simultaneamente. Então, estamos em estado de alerta, estamos acordados e tive uma ideia e uma outra pessoa num outro lugar teve a mesma ideia. Agora como 2 pessoas despertas, ou seja, acordadas, têm simultaneamente, instantaneamente, o mesmo pensamento. Pensam a mesma coisa. Então, eu tô aqui, chega uma amiga minha e, de repente, nós falamos a mesma coisa. Tivemos o mesmo pensamento. Na mesma hora, o mesmo pensamento. O que é isso? Porque 2 pessoas que estão assim acordadas, elas têm, instantaneamente, elas pensam a mesma coisa. Quando uma vai falar, a outra fala... Estávamos pensando a mesma coisa, o mesmo pensamento em um e outra pessoa, em um e outro espírito, os 2 encarnados e despertos, não estão em momento de desdobramento, nem estão o corpo físico deitadinho, descansando, e o espírito na dimensão espiritual. Essa é a pergunta de Kardec, porque 2 pessoas despertas, acordadas, têm no mesmo instante o mesmo pensamento. Resposta dos espíritos. São 2 espíritos simpáticos que se comunicam e veem reciprocamente os seus pensamentos, mesmo quando não estão sob a influência do sono. Então, é uma pessoa que eu tenho muita afinidade, uma pessoa que eu tenho uma relação, um sentimento muito grande, essa afinidade de pensamentos, de ideais, de forma de ver o mundo, de acreditar na vida, nas pessoas, que uma consegue ver, sentir e saber o que a outra está pensando. Porque se comunicam e veem reciprocamente os seus pensamentos. Então, você olha para aquela amiga, você sabe o que ela está pensando, e a amiga sabe o que você está pensando, e as 2 fazem assim, ó, riem e fazem. Porque uma sabe o que a outra está exatamente pensando. Essa é a resposta dos espíritos. Espíritos simpáticos que se comunicam e veem reciprocamente os seus pensamentos. Uma vê o pensamento da outra. Um espírito vê o pensamento do outro. Uma pessoa sabe o que a outra está pensando exatamente naquele momento. Mesmo quando não estão dormindo.
E Kardec também faz um comentário a essa resposta. Há entre os espíritos afins, simpáticos, uma comunicação de pensamentos que faz com que duas pessoas, ao se verem, se compreendam, sem ter necessidade dos sinais exteriores da linguagem. Pode-se dizer que falam a linguagem dos espíritos. Então, quando você chega, você olha para a pessoa e faz assim, e ela responde assim, sem vocês terem trocado nenhuma palavra. E às vezes não precisa nem gesticular, fazer nada. Basta um olhar para a outra e pelo olhar você sabe que ela sabe o que você está pensando e que você sabe que ela está pensando também. E que nesse momento vocês estão pensando a mesma coisa. E aí Kardec manda que a gente volte lá na pergunta número 282, né? Quando ele fala que são espíritos afins e que é uma comunicação de pensamentos. Aí a gente vai lá na pergunta 282 e a pergunta 282 que a gente já passou. Quem tá chegando aqui agora vai lá no canal aqui, nos vídeos anteriores para a gente ver os comentários, que ele diz assim, ele pergunta aos espíritos, como os espíritos comunicam entre si? E os espíritos respondem, se veem e se compreendem. A palavra que é material, mas não é que um reflexo da faculdade espiritual. O fluido universal estabelece entre eles uma comunicação constante. É o veículo da transmissão do pensamento, como o ar é o veículo do som. É o veículo da transmissão do pensamento, como o ar é o veículo do som. É uma espécie de telégrafo universal que liga todos os mundos, permitindo aos espíritos comunicarem-se de um mundo a outro. Então, a comunicação entre os espíritos é pelo pensamento. E isso se dá através do fluido universal, que é quase como um telégrafo, que transmite o pensamento de um para o pensamento de outro, que leva e que traz através desse fluido. Assim como ele diz, né? Os espíritos dizem, como o ar é a propagação do som, né? O som se propaga pelo ar, o nosso pensamento, ele se propaga, ele vai e vem através do fluido cósmico, do fluido universal, que liga todos os espíritos, todos os mundos, e a gente pode sempre se comunicar até de um mundo a outro, de um planeta a outro, porque esse fluido universal que vai levar esse pensamento de um, trazer o pensamento do outro. Então, os espíritos se comunicam pelo pensamento, é a linguagem dos espíritos que está na pergunta número 282, que fecha com essa resposta que os espíritos dão de que espíritos simpáticos se comunicam e veem reciprocamente os pensamentos uns dos outros, né? Porque através do fluido cósmico, através do fluido espiritual, um sabe o que o outro está pensando. E aí ele reforça isso, Kardec, dizendo, voltem lá a resposta que os espíritos deram na pergunta 282, que é sobre isso, é exatamente isso que eles estão falando. Ok, meus amores? Vamos ficar por aqui. E semana que vem, nós entramos em outro item. Interessante, hein? Aguardem. Letargia, catalepsia e morte aparente. Interessantíssimo. Vamos ver o que é que os espíritos nos informaram sobre esses temas, ok? Conto com vocês aqui na próxima quarta, às 19 horas, e na nossa casa também, a Escola Espírita Francisco Xavier. Vamos orar? Querido amigo, amado Senhor, nós te agradecemos por esses momentos de aprendizado. Que o teu amor possa sempre, querido amigo, encontrar eco em nossos corações. Beijo, meus amores, no coração de todas e até a semana que vem. E um beijo especial para Márcia e Ademir, que
estiveram lá conosco, conhecendo o grupo e que também estão acompanhando agora aqui pelo canal. Márcia e Ademir, sejam muito bem-vindos. Beijo no coração de vocês e até a semana que vem.